Bora lá! Mais uma aulinha de derivada e nessa aula você vai entender algumas técnicas de derivação. Você vai perceber que aquele processo anterior que nós usávamos, a tal da definição, na verdade é só mais uma ferramenta frescurenta para a gente manipular. Porque de fato, na hora que você tiver que usar uma derivada, na hora que você tiver que trabalhar com o conceito de derivada, certamente você vai deixar aquele conceito de lado e vai começar a trabalhar com algo mais prático. Não adianta você querer definir tudo ou derivar tudo pela definição, mesmo porque as funções clássicas que nós usamos até agora são funções polinomiais. E para a função polinomial, de verdade, tem pouca aplicação. Vai ter aplicação à física com alguns conceitos básicos, mas quando você começa a abordar conceitos um pouco mais elaborados, como os conceitos da química, por exemplo, que já tratam bem mais de logaritmos do que de qualquer outra coisa, começam a faltar ferramentas. E se faltam ferramentas, bom, é melhor a gente aprender técnicas em vez de aprender só a definição. Agiliza um pouquinho o processo. Por isso, essa aula envolve técnicas de derivação. Boa parte do que nós já fizemos poderia ter sido resolvido usando as técnicas de derivação. E talvez até você tenha entendido como perda de tempo as 3 aulas anteriores que falavam sobre a definição de derivada. Mas assim como tudo o que você precisa aprender dentro do cálculo exige um certo nível de maturidade, se você não assistiu às 3 aulas anteriores com afinco, provavelmente você vai demonstrar um certo tipo de dúvida nessa aula e nas próximas. Então, se você descuidou da aula anterior achando que era muita baboseira, eu sugiro que você volte. E se você começar a ter problemas lá na frente, saiba que o teu problema não é das aulas posteriores. O seu problema está diretamente vinculado à absorção do conceito que foi feito ou que foi passado em uma das aulas anteriores. O conceito passado nas aulas anteriores é de extrema importância e de extrema relevância para os próximos exercícios e para as próximas teorias. Bom, primeira das técnicas de derivação é a técnica imediata, que o povo chama de regra do tombo. Ignore a ideia de regra do tombo. Comece a pensar que o que você vai fazer agora é a derivada de um x elevado a n em relação a x. Essa daqui é uma nova forma, nova para você, talvez, que está vendo isso pela primeira vez. Mas é uma das formas de representar a derivada e em vez de eu dizer, essa é uma função f, essa é uma função g, essa é uma função h, em vez de eu ficar dando nome para a função, eu vou suprimir a função e vou dizer, olha, a expressão que eu quero derivar é essa daqui. E eu vou derivar ela em relação a x. Mas é importante, não posso colocar só um d aqui? Não, não é só um d. Você vai colocar que é a derivada disso daqui e esse dx que aparece embaixo nada mais é do que dizer em relação a x. Então é a derivada disso em relação a x. E a derivada disso em relação a x é dada por n x elevado a n menos 1. Essa é a derivada dessa função aqui. Então, caso você tenha que calcular a derivada, por exemplo, de dx de x elevado à quarta potência, por exemplo, a derivada disso daqui vai ser o número que estava no expoente vem para cá multiplicando. Então, o número n que está no expoente corresponde ao 4. Ele vem aqui para frente multiplicando, aparece um 4 aqui. E o seu x aparece com o novo expoente. O novo expoente é n menos 1. 4 menos 1, 3. Está derivado bonitinho. É óbvio que as suas derivadas não vão apresentar apenas essa formação. E é por isso que é importante e relevante dizer que o conceito da derivada, assim como o conceito de algumas outras grandezas que você vai ver mais para frente, assim como as aulas de limite, onde nós já vimos que limite é um operador linear, lembra que da aula 1 eu defini a derivada como sendo um limite?
Então, se eu definir a derivada como sendo um limite, e o limite nós já tínhamos visto que é um operador linear, cabe estender à derivada a ideia de que a derivada também é um operador linear. E o que significa esse negócio de ser um operador linear? Aqui, ó, a derivada é um operador linear. O significado disso daqui é que a derivada da soma de duas funções ou da diferença, a derivada de f de x mais g de x, ou menos, tanto faz, é igual à derivada em relação a x da minha f de x mais a derivada em relação a x da minha g de x. Então, a derivada de f mais g é a derivada de f mais a derivada de g. Ao passo que a mesma coisa também se aplica para a diferença. A derivada de f menos g também vai ser a derivada da f menos a derivada da g. Isso daqui é garantir que é um operador linear. Além dessa propriedade, ainda há uma outra, na verdade é mais uma definição do que qualquer outra coisa. A derivada em relação a x da função alfa f de x é alfa vezes a derivada em relação a x da própria f de x. Ou seja, se eu tiver com alfa pertencente aos reais. Se eu tiver um número multiplicando uma função, eu posso colocar esse número para fora da derivada. Então, se eu tenho 3 vezes alguma coisa, 3 vezes uma função, eu jogo 3 para fora e ainda conseguiria calcular a derivada da função f em relação a x e depois multiplicar por esse número alfa. Eu posso multiplicar antes de derivar ou eu posso derivar primeiro e depois multiplicar. Independente da forma como você opte por fazer, uma das duas propriedades, uma das duas características poderá ser usada no caso de calcular a derivada de qualquer tipo de função. Dessa forma, fica mais prático e mais rápido até fazer a derivada de funções que tenham uma ordem maior. Você deve lembrar de uma aula anterior que quando nós fizemos a execução da derivada de uma função de terceiro grau, já gerou um desconforto porque os números eram muito grandes. Nesse caso específico, caso nós optássemos por derivar uma função de terceiro, quarto, quinto grau, eu poderia me apropriar da ideia de que a derivada é um operador linear e fazer a expansão dessa derivada de acordo com a necessidade da função, independente do grau da função, desde que ela seja polinomial. Então, nesse caso da definição que foi apresentada no início da aula de hoje, o que você tem é toda função polinomial pode ser derivada a partir daquela relação ali. Vem para cá que eu vou te mostrar um exemplo mais bonitinho. Suponha, hipoteticamente, que a sua função seja x à quinta mais 4x à quarta menos 12x ao cubo mais 27x, não coloquei o quadrado de propósito, mais 18. Nesse tipo de função, eu poderia calcular a derivada, poderia ser escrita assim, ó, derivada da f de x em relação a x. Nesse caso aqui, eu posso calcular as derivadas individuais para cada um dos trechos. Então aqui eu teria a derivada de x à quinta em relação a x, mais a derivada de 4x à quarta em relação a x, mais, ou melhor, menos, né? A derivada de 12x ao cubo também em relação a x, mais a derivada de 27x em relação a x, mais a derivada do 18, que eu vou deixar um espaço bacana aqui, porque eu vou precisar disso daqui a pouco, em relação a x.
Todos os outros estão bem definidos, bem estruturados, exceto por conta desse 18 que não tem nada por enquanto. Mas com uma manipulação algébrica, que é uma das melhores ferramentas que nós temos por hora, nós vamos conseguir desenvolver esse cara aqui também. Bom, a derivada da minha função será, pela regra de derivação que eu tinha escrito lá, olha lá, a derivada em relação a x de um x elevado a n é escrita como n x elevado a n menos 1. Então aqui eu vou aplicar a mesma coisa. A derivada de x à quinta vai ser 5x à quarta, n menos 1. A derivada de 4x à quarta, putz, eu teria que passar esse 4 multiplicando aqui para frente. Ele multiplica o 4? Sim, ele multiplica o 4. Então aquilo ali vai dar 16x ao cubo. Menos, esse 3 também vai multiplicar aqui, 36x ao quadrado. Esse 27, começou. Esse x aqui não tem expoente. O fato de ele não ter expoente não quer dizer que não exista um expoente. Existe, só que esse expoente é 1. Então, quando eu derivo isso daqui, eu teria que fazer 1 vezes 27, dá 27, e ficaria x elevado a zero. Mas x elevado a zero, eu vou escrever de amarelo aqui porque não é necessário. X elevado a zero é 1. Então ficaria 27 vezes 1, não faria diferença. E é baseado nesse mesmo conceito que eu escrevo aqui, que não tem ninguém com x. Se não tem ninguém com x, eu poderia escrever que isso daqui é 18 vezes 1. E se isso é 18 vezes 1, é a mesma coisa que escrever 18x elevado a zero. E aí você teria, depois daquela multiplicação, 0 vezes 18, babá. Tanto faz o que vem depois. Está sendo multiplicado por 0, então tanto faz. Esse cara aqui vai morrer, esse cara aqui vira 1, e a partir disso você chega à conclusão que 5x à quarta mais 16x ao cubo menos 36x ao quadrado mais 27, isso daqui corresponde à derivada da função f, que eu vou chamar de f' de x. Essa daqui é a derivada disso. Imagine se você tivesse que fazer isso daqui pela definição. Sejamos bem honestos. X mais ΔX elevado à quinta potência não é uma coisa muito bacana. Se elevar ao cubo já era trabalhoso, elevar à quinta potência é ainda pior. Ou é mais pior que. Mais pior que. Ficou horrível isso. Mas é isso que eu queria dizer mesmo. É tão pior quanto, mas com mais intensidade. Fica feio? Fica! Mas faz de conta que isso é uma aula só de matemática que eu não tenho que saber falar português. Tá, eu sei que eu tenho, mas tá, faz de conta. Então, derivar uma função como essa daqui seria muito ruim pela definição. Só que eu não vou usar a definição, eu passo a usar as técnicas de derivação. Nesse caso, essa técnica aqui. A primeira das técnicas de derivação fala de derivar um x elevado a n, mas nós chegamos a um ponto em que tivemos que derivar uma constante. Então acaba que, por consequência dessa técnica, por consequência dessa regra, nós sabemos qual é a derivada de uma função constante. Então, vem para cá um pouquinho. Quando você vai derivar uma constante, você vai continuar assumindo que o seu x está elevado a zero. Então, qualquer que seja a constante, se você tiver uma derivada em relação a x de uma constante c, a derivada sempre vai ser zero para c pertencente aos reais. Isso daqui é a mesma coisa que dizer que c é constante. É só número. E aí, esse número pode ser qualquer coisa. E é aqui que muita gente se lasca por bobeira. Porque tem gente que acredita que derivar alguma coisa que tenha duas letras dê um pouco mais de trabalho ou um pouco menos de trabalho. Só que, ó, se você tivesse que derivar uma função da forma d dx
ax elevado a 3 mais 2x ao quadrado mais a, você não tem desafios com relação à derivação disso daqui. Por quê? Porque você está derivando em relação a x. Derivou em relação a x, necessariamente o seu a, você assume que é uma constante. A menos que ele diga no primeiro momento que esse a depende de x. Mas se esse a não depende de x, senta o porrete aqui, derivou isso daqui, o 3 derruba lá, vai ficar 3ax ao quadrado mais 4x e acabou. Ah, mas e esse a? Esse a é um número real e a derivada de qualquer número real é zero. Para que eu vou colocar um zero aqui? Para nada. Então a minha derivada é 3ax² mais 4x. Acabou ali a derivada. Enquanto você alterna entre o processo de derivação pela definição e o processo de derivação pelas técnicas de derivação, quando você troca de um para o outro, fica parecendo que esse é muito mais fácil. E geralmente o que é muito mais fácil dá uma ideia de que a qualquer momento você pode errar. De certa forma, sim. Porque boa parte das pessoas, quando começa a derivar isso daqui, por essas técnicas de derivação, acaba cometendo erros gravíssimos por acreditar que qualquer coisa vai ser derivada da mesma maneira. E aí é um erro que acaba custando muitos pontos, levando em consideração que isso daqui seria cobrado numa avaliação, ou então que isso daqui poderia ser parte de um concurso do qual você vai participar. Bom, o fato é que até agora você só sabe derivar alguma coisa polinomial bonitinha. Você não sabe derivar divisão, você não sabe derivar multiplicação, você não sabe derivar logaritmo exponencial, trigonometria, você não sabe nada sobre isso. Mas você começa a ganhar algumas dessas. Não acredite que todas as derivadas serão iguais. Não são. Suponha hipoteticamente que você tem uma função f multiplicada por uma função g e que você queira derivar isso daqui. Bom, a derivada dessa função f vezes a função g em relação a x, levando em consideração que ambas dependam de x, eu só vou parar de escrever f de x e g de x aqui, primeiro porque é um abuso de linguagem, porque f de x e g de x indicam geralmente as funções aplicadas a um ponto x específico, e é uma coisa que eu não tenho interesse em fazer nesse primeiro momento, e depois acaba gerando um pouco de desconforto na hora de ficar escrevendo, daí é muita letra ao mesmo tempo. O fato é que a derivada de uma multiplicação de duas funções pode ser caracterizada como a derivada da primeira das funções em relação a x vezes a minha função g do jeito que aparece, mais a derivada da minha função g em relação a x vezes a f do jeito que aparece. E aí é aquela ideia de, é uma multiplicação, deriva a primeira, copia a segunda, depois deriva a segunda e copia a primeira. É uma soma aqui no meio e daqui a pouco você vai ver que boa parte dos operadores que a gente transforma uma operação em outra, multiplicação vira soma e divisão vira subtração. Geralmente é bem comum isso acontecer, porque isso está indiretamente ligado com a ideia dos expoentes, mas deixa quieto por enquanto. Caberia até a demonstração dessa regra aqui, mas sejamos bem honestos. Você quer o processo prático do negócio. Você quer resolver isso daqui. Então a gente vai resolver isso daqui. Nesse primeiro momento, eu vou usar duas polinomiais, porque daí eu consigo confrontar uma com a outra. Mas num segundo momento, eu vou inserir funções que não seria possível fazer se não fosse pela regra do produto. Então a ideia é, suponha hipoteticamente uma função da forma h de x igual a 7x ao cubo menos 11x ao quadrado, que multiplica 16x à quarta mais 6x. Suponha hipoteticamente que essa seja a sua função. A definição para a derivação desse tipo de função diz o seguinte: a derivada em relação a x da minha h de x nada mais é do que
derivar o 7x ao cubo menos 11x ao quadrado em relação a x, e o resultado disso daqui eu multiplico por 16x à quarta mais 6x, mais a derivada da segunda etapa, a derivada de 16x à quarta mais 6x em relação a x, que multiplica a primeira parcela, 7x ao cubo menos 11x ao quadrado. Que 11 horrível, 11x ao quadrado. Pronto. Essa seria a derivada. E a partir do processo de derivação polinomial, em cada um dos termos que ainda exige a derivada, você vai chegar à conclusão de que a derivada em relação a x do 7x ao cubo é 21x ao quadrado. O 3 multiplica o 7, dá 21. O x ao cubo diminui 1 do expoente, x quadrado. Menos 2 vezes 11, 22x. Fechou parênteses, copia a outra parcela. 16x à quarta mais 6x, mais, derivou isso daqui, a partir da derivada disso daqui, 16x à quarta, aqui o expoente 4 vai multiplicar aqui na frente, eu fico com 64x ao cubo mais 6, vezes o outro termo do jeito que aparece, 7x ao cubo menos 11x ao quadrado. Um passinho ou outro só para você fechar isso daqui. Ai, que escolha inteligente a minha de colocar números grandes. Poxa, que bacana que eu sou, que inteligente. 21. Ó, eu vou fazer uma maracutaia aqui, ver se você se aproveita dessa maracutaia, talvez você se aproveite para o seu futuro. 21 vezes 16, o 16 é 2 à quarta. Então 2, 2, 2 e 2. Multiplico o 21 por 2, dá 42, 84, 168, 336. Então, a multiplicação disso por isso dá 336 x à sexta. Somos expoentes. 21 vezes 6 dá 126 x ao cubo. Menos 22 vezes 16, você já fez 21 vezes 16. Deu isso. 22 vezes 16 dá mais um 16. Então, isso aqui dá 352. 352 é x à quinta. E 22 vezes 6, 132 x ao quadrado. 132 x ao quadrado. Isso foi só essa multiplicação. Calma que tem um sinal errado aqui. É esse. Por conta desse menos aqui. Além desses, eu ainda vou ter que multiplicar aqui. 64 vezes 7, poxa. Sabe aquele momento o arrependimento bateu? Coloca um exemplo que tem número grande, é isso que dá. 64 vezes 7 dá 42, 448. Mais 448x à quinta. 64 vezes menos 11, 640, 704, menos 704x à quinta. Opa, aqui é x à sexta. 704x à quinta. Depois, 42x ao cubo. E aqui, menos 66x ao quadrado. E agora você vai ter que acreditar em mim, porque eu vou colocar a resposta aqui em cima e eu vou fazer as continhas. Não que você já não tivesse que acreditar em mim antes. Você já tinha, mas vamos somar os elementos que estão aqui com o mesmo expoente. O maior entre eles é x à sexta. 448x à sexta mais 336 x à sexta dá 784x à sexta. Depois, com x à quinta, vai ficar menos 352x à quinta, menos 704x à quinta, dá menos 1056x à quinta. Depois, com x à quarta não tem. Com x ao cubo eu tenho 42 e 126, dá 168x ao cubo.
Aí com x² tem menos 132 e menos 66, dá menos 198x². Tá lá. Essa daqui é a derivada da função aplicando a regra do produto. Então, mas eu não podia ter multiplicado primeiro? Podia. E você vai multiplicar? É óbvio que não. Por que não? Porque na maioria das vezes as funções que você tem são funções da forma f de x igual a seno de x vezes e elevado a x² mais 3, por exemplo. E aí, como você faz para multiplicar isso aqui? Não dá, né? Pois é. Então, vá aprendendo as regras e depois, quanto mais funções a gente for absorvendo, mais trabalho a gente vai tendo para fazer as derivadas, e aí você vai vendo que quanto mais técnicas a gente domina, mais fácil fica a execução. Eu volto daqui a pouquinho com regra do quociente. Sai daí não.